Física versus metafísica. Até o tempo de Euclides, se tinha apenas uma noção de que um triângulo ele mediria fixadamente um ângulo de 180 graus, ou seja, A mais B mais Y, sendo de 60 graus, daria 180. Mas até ali ainda não se tinha o conceito de ângulos curvos. Pegando esse mesmo triângulo e colocando em uma esfera, já não daria o resultado que Euclides antes nos trazia. Isso observou Gauss e Riemann, físicos mais contemporâneos. O próprio Einstein mesmo se dizia equivocado de quando afirmava que o universo era algo inerte, fixo, que após o dito Big Bang, ou singularidade, ele estacionou. Muitos outros vieram depois, inclusive um clérigo, amigo dele, e mostrou que, na verdade, o espaço ainda está se expandindo. Que uma coisa é explodir, mas no explodir, é desencadeado um choque de onda. E o que vamos chamar isso? De expansão. Isso também acontece dentro da gente como fora. Então, ao aplicarmos agora esse triângulo euclidiano a uma esfera, ele se curvaria. Isso Einstein depois se tocou de que estava falhando em algumas das suas teorias. Inclusive se arrependeu ao mandar uma carta para Roosevelt em plena Segunda Guerra Mundial, porque acidentalmente esbarrou na realidade da bomba atômica. E ele logo alerta, desmente tudo o que ele apresentava como benéfico e progresso, agora virando, nas palavras deles, algo que ele mesmo mostrou como destrutivo. Então, se vermos agora, esse triângulo que antes era verdade absoluta da geometria, com seus exatos 180 graus, agora começa a mudar quando aplicamos o mesmo em ângulos curvos, em esferoides. Isso dá uma clara certeza a partir da física de nós entendermos as dimensões da metafísica. Você imagine como uma casca da cebola que esse triângulo tivesse muitas camadas abaixo dele, mais ao interior, seguindo essa esfera, que é o que cremos que é o mapa, a forma disso que a gente chama de universo. Só que ele não é uno, ele é pluralizado, multifacetado. Então, quanto mais triângulos curvos um abaixo do outro, em camadas cada vez mais interiores, a um núcleo, que seria a singularidade de Einstein, esses espaços começam a ficar mais curtos. Por isso que um ser que está na extrafisicalidade, ele vai para o passado e o futuro muito rápido, com um impulso da energia do pensamento. Também o que a gente pode estudar dentro disso é que cada camada está mais comprimida, por isso que chamamos de mundos internos. O único mundo externo no universo é o mundo físico. E por que ele é atingido pela gravidade? É dito que no espaço a gente perde massa óssea e muscular. Por quê? Porque não há resistência. A gente tem esse formato físico em algumas partes mais
infladas, mais ajustadas, mais abrangentes, porque a gente resiste à gravidade, ao caminhar, ao se mover. E tudo que está em movimento está fazendo peso no espaço-tempo. Por isso que envelhecemos. Por isso que hoje a média é 80 anos solares. Mas um planeta que é muito maior do que qualquer corpo vivo, se for gasoso, ele pode não estar pesando quase nada. É dito que alguns planetas gasosos flutuariam na água. Mas é o seu movimento e pela sua dimensão, o seu diâmetro, que no caso deixaria ele lento e atrair isso que a gente chama de satélites naturais, como a Terra tem um e os planetas gasosos também têm os seus. Mas é na verdade um movimento. Qualquer coisa movimentada em longa escala, ela ainda vai ferir a película, a tessitura espaço-temporal, como uma bala. Como pode um projeto tão pequeno ceifar a vida de um indivíduo que é centenas de vezes, tem muito mais massa do que aquele projeto, por causa da velocidade. E na velocidade acontece a entropia. Só que a ciência também se equivoca. Essa é de hoje, a atual, que ela diz que depois que o caos é armado, ele não tem como se reorganizar como cosmos. Podemos pegar um exemplo que sim, pode-se sim, e que nessa parte ela está equivocada. Não em tudo. Pegue um copo d'água, ferva a água. A água, ao ser fervida, ela entra em entropia, desordem. Então todas as partículas, átomos, estão agitados. Deixe em repouso. Ele voltará automaticamente à temperatura ambiente. O que quer dizer isso? Que agora é outra lei operando. Entropia virou sintropia. Não é o mesmo de, por exemplo, um objeto coeso como uma xícara que cai no chão, ela não voltaria ao estado que estava, porque ela tinha sido moldada. Mas ela ali está voltando ao seu estado original muito antes de ter sido criada, voltando à sua completude atômica. Então, se analisarmos tudo isso que foi dito do triângulo, você vai entender por que quando você dorme, você tem uma noite toda de sonhos e parece que passou poucos minutos.